Bom dia, boa tarde e boa noite a todos os que estão nos assistindo agora. Bem-vindos à segunda edição da série de palestras da União de Físicos de Países de Língua Portuguesa. Então, esse é um novo ciclo de palestras que foi iniciado no mês passado. A ideia é termos uma palestra por mês, na primeira quinta-feira do mês, nesse horário. Então, hoje, nós temos o prazer de ter o professor Carlos da Câmara, e eu vou falar um pouquinho, então, sobre o professor Carlos da Câmara. Ele é doutorado em Ciências Atmosféricas pela Universidade de Missouri, em Columbia, nos Estados Unidos, licenciado em Geofísica pela Universidade de Lisboa, bacharel em Física pela Universidade de Lisboa. Ele é professor associado do Departamento de Engenharia Geográfica, Geofísica e Energia da Universidade de Lisboa, onde tem lecionado um vasto leque de disciplinas nas áreas de meteorologia, climatologia, física e modelação numérica. Sua área de investigação inclui uma grande variedade de tópicos que incluem a detecção remota de incêndios ativos e áreas queimadas por satélite, a recuperação da temperatura e a emissividade da superfície terrestre usando informações de satélite, o estudo dos efeitos direcionais na recuperação da temperatura da superfície terrestre e vários outros assuntos que ele tem se dedicado. Ele é autor e coautor de 66 publicações em revistas internacionais e 20 capítulos também de livros internacionais. Orientou 17 teses de doutoramento e atualmente orienta mais duas, um grande número de dissertações de mestrado e trabalhos finais de curso. Ele foi vice-presidente do antigo Instituto de Meteorologia, Serviço Meteorológico Nacional Português, entre 2003 e 2004, que atualmente é o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Ele é membro do Instituto Dom Luiz. Então, é um grande prazer recebê-lo. Carlos, obrigado por aceitar o convite. Eu já falei para alguns dos colegas que esse é um tema, desculpe, eu esqueci de introduzir o tema. O tema é os fogos de vegetação, uma perspectiva física. Então, esse é um tema bastante atual, importante, e no Brasil, particularmente, é um tema bastante incendiário, fazer um trocadilho. Então, muito obrigado, Carlos. Você tem, então, a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, Rogério. Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os que estiverem escutando, ou agora, ou em diferido. Começo por agradecer o convite. É com grande prazer que eu venho falar de um dos temas de que me apraz mais falar, porque desde 1991 que me tenho dedicado ao problema dos fogos de vegetação, que de facto são um problema que é de base física, como iremos ver, de base geofísica, porque o clima e a meteorologia têm aí um papel fundamental, mas também tem uma componente de vegetação, portanto, ligada à biosfera, e também uma componente humana muito importante, e, portanto, é desta triangulação entre meteorologia, vegetação e homem que tudo se desenrola e torna que o fenómeno, por um lado, explicável e, portanto, interpretável, e em seguida diagnosticável e, finalmente, prognosticável, quer de uma escala relativamente curta, e eu digo relativamente curta para amanhã, depois da amanhã, daqui a 10 dias, quer a uma escala sazonal, em que podemos fazer, de certa forma, antevisões do que pode ser uma estação de fogo, quer finalmente numa perspectiva de 30 anos, no âmbito, por exemplo, das alterações climáticas. Eu vou começar por mostrar um pequeno filme que mostra 10 anos de fogos detectados por satélite, portanto, por detecção remota ou sensoriamento remoto, como se diz no Brasil. E aquilo que é, para já, importante nesta imagem é verificar que os fogos têm uma organização espacial,
que é visível. Vemos que há determinadas regiões do globo que Carlos, ardem. Carlos, a gente não está vendo o filme. Curioso. E você não está no modo apresentação também. Não estou no modo de apresentação, então vou recomeçar, porque aparentemente you are sharing your screen, mas enfim, vou fazer new share, a ver se já estão vendo o filme. Sim, sim, acho que sim. Ok, Mas então ainda, sim, vou recomeçar. Portanto, já estão vendo Modis Rapid Response System Global Fire Maps escrito? sim, Estão vendo o filme agora? sim, mas a apresentação está um pouco, a tela está dividida, tem um outro slide do lado, menorzinho. Ora Esse bem, então vou tentar, vou pôr aqui, vou tentar. é o next slide. Então, Vou pôr. Aparece o next slide, que é estranho, não é, devia, mas eu vou ver se consigo. Portanto, enquanto eu vou tentando, não é? Portanto, melhorar a apresentação, que eu julgo que é capaz de ser possível, aquilo que eu quero que olhem com atenção é verificar, por um lado, que há uma distribuição espacial, uma organização espacial muito típica, em que vemos que os fogos recorrentemente vão acontecendo em determinadas regiões do planeta. E por outro lado, aí é um pouco mais difícil de ver, mas tendo em atenção que isto é uma sequência de imagens 10 em 10 dias, vê-se muito bem que há uma sazonalidade dos fogos. Por exemplo, no Brasil, vê-se que há alturas em que a Amazónia arde, arde mais, há alturas em que se vê o sul da América do Sul a arder muito mais, vê-se muito bem em África os fogos a moverem-se para norte e para sul, de acordo com as estações do ano. Vê-se, por exemplo, na Rússia, nas estepes siberianas, vê-se que o fogo é muito sazonal, etc. E, portanto, eu vou agora tentar ver se consigo que me apareça só... julgo que agora já deve estar ok. Já está ok, Rogério? está ok, obrigado. Ok, pronto. Então, posto isto, a pergunta que se põe é como é que nós podemos encarar este fenómeno para perceber como é que ele tem esta estrutura. E, portanto, temos que ir back to basics, se quiserem, voltamos ao básico e vamos começar pelo o que eu chamo mesmo o 1, 2, 3 do fogo, e vamos ver que tudo isto se desenrola em compasso ternário como uma boa valsa. Portanto, em primeiro lugar, é preciso entender que, e vou tomar como a primeira abordagem, aquilo que se passa quando fazemos uma fogueira ou quando acendemos uma lareira em nossa casa. Portanto, a primeira coisa é entender que a madeira que arde tem determinados constituintes, aparecem aqui alguns exemplos, como a lignina e a imicelulose. Eu de química percebo relativamente pouco. O que é importante é perceber que se trata de moléculas relativamente grandes, essencialmente constituídas por átomos de carbono, de oxigênio e de hidrogênio. E, portanto, para que haja fogo, é evidente que é preciso haver matéria que possa arder, que é aquilo que tecnicamente nós chamamos de combustível. Ora bem, um segundo aspecto importante é que para que haja uma lareira que funcione, ou uma fogueira, é preciso haver uma combustão. E para isso é preciso haver oxigênio e que, como se vê aqui, as reações são todas do mesmo tipo, ou seja, eu tenho moléculas que essencialmente são constituídas por carbonos e hidrogénios, as quais vão reagir com o oxigênio, formando essencialmente dióxido de carbono e vapor de água, e é uma reação fortemente exotérmica, portanto, com libertação de calor. Portanto, o segundo grande componente de um fogo é haver o comburente, ou se quiserem, o oxigênio. Finalmente, há um terceiro aspecto muito importante, é que
Se não houver uma temperatura mínima, portanto, ou se quiserem de um ponto de vista termodinâmico, se não houver um mínimo de energia inicial, a reação não começa e, portanto, é preciso, de facto, haver uma temperatura que ronda aí os 220 a 250 graus Celsius. E isso nós vemos na vida todos os dias. Nunca conseguimos acender numa lareira um tronco com um fósforo, porque na realidade nós não conseguimos fazer com que o tronco atinja essa limiar crítico de temperatura. Mas, no entanto, se tivermos ramos secos, um jornal, a temperatura é muito mais facilmente atingível e, portanto, aí tem início o processo de combustão. Portanto, há um terceiro fator que é a ignição. E, portanto, isto é o que nós costumamos chamar na gíria de quem faz estudos de fogo, o triângulo do fogo, em que, no fundo, cada um dos lados é uma componente essencial e o que qualquer bombeiro sabe é que, se eu quiser apagar um fogo, que é como quem diz interromper o processo de combustão, basta que cortar um dos lados. Portanto, ou já não há nada para arder e o fogo extingue-se por si, é o lado 1 que acaba, ou eu, por exemplo, através da água, ou através de uma manta, ou através de um extintor, impeço que haja uma alimentação feita por oxigênio e, portanto, corto o lado 2. Ou então, se nunca houve ignição, mesmo que houvesse condições para arder, portanto, de facto, o fogo não tem lugar. Ora bem, este é um primeiro aspecto. Um outro aspecto importante também a fixar naquilo que eu vou falar de seguida é que a própria combustão também tem um compasso ternário e numa lareira isso vê-se muito bem. Portanto, no fundo temos um pré-aquecimento, não é? No fim de contas, que é enquanto eu estou a preparar a lenha para que possa arder, depois a seguir é a fase bonita da lareira, né? Quando eu tenho as chamas alaranjadas ou amareladas e, portanto, no fundo o processo, a combustão está a ter o seu rendimento máximo com alimentação suficiente de oxigênio e com combustível suficiente para que a combustão tenha lugar. E depois, finalmente, temos a fase final em que, quando já há normalmente pouco combustível e em que é a chamada fase do carvão, em que no fundo a única coisa que eu tenho é brasas, que primeiro emitem ainda alguma radiação visível e depois a seguir essa radiação vai sendo progressivamente sendo substituída por radiação infravermelha e que no fundo quer dizer que a temperatura dos materiais começa a ficar cada vez mais baixa e portanto a combustão aproxima-se do seu fim. O que não quer dizer que, se por acaso houver um novo fluxo de oxigênio e mais material que combustível, que não possamos voltar novamente à fase 2. Isto é aquilo que, como veremos mais tarde, se chama a fase do rescaldo, em que é extremamente importante as condições, não é, para que se garantam as condições para que a combustão não volte, portanto, à sua fase 2. Ora bem, posto isto em que, no fundo, se quisermos, eu tentei fazer da lareira e das fogueiras para festejar os santos, não é? Portanto, as festas joaninas, não é? Como se diz no Brasil, não é? Portanto, aí, para passarmos agora aos fogos mesmo de vegetação. E então, temos da mesma forma um triângulo, em que agora eu diria que o que corresponde ao combustível é a vegetação. E aí vai ser muito importante termos em conta qual o tipo de paisagem que nós temos. Há a vegetação que é mais propícia a que haja uma combustão muito violenta, muitas vezes a paisagem pode ser mais fragmentada, menos fragmentada, a paisagem, por sua vez, a topografia é muito importante, termos mais encostas, termos vales, etc. Todas as características da paisagem têm que ser tidas em consideração quando eu quiser interpretar o tipo de fogo ou de incêndio que está a ter lugar. Depois, ao comburente, que é como que diz o oxigênio, aí é a atmosfera. Portanto, a instabilidade atmosférica, ou a estabilidade, o tipo de vento, etc., são fundamentais porque vão permitir que haja mais fluxo de oxigênio ou não, e além disso ainda vão permitir que o fogo se possa
propagar com mais facilidade. Portanto, no fundo, este lado 2 da atmosfera é muito importante, quer para a ignição do fogo, qual é a facilidade que eu tenho que dada um foco de calor, seja a origem um raio de uma trovoada, ou seja um fogo feito durante a queima de materiais por um agricultor, seja na Amazónia para uma queimada para abrir novos terrenos para a agricultura. Portanto, tudo isto, as condições atmosféricas têm um papel fundamental. Finalmente, as ignições. Ora bom, excetuando alguns sítios, como por exemplo as florestas canadianas ou canadenses, como se diz no Brasil, em que o povoamento, a densidade da população é muito pequena e a maioria dos fogos tem como razão causas naturais, em particular relâmpagos provenientes de trovoadas, a esmagadora maioria dos fogos no planeta Terra tem como origem o homem. E essas origens normalmente têm que ver com ou atividades agrícolas, ou atividades de caça, ou atividades, por exemplo, como em Moçambique, de produção de carvão, ou seja, têm que ver com atividades que têm que ver com a vida socioeconómica. E dentro dessas atividades, muitas vezes acontece que há negligência, portanto, ou seja, as ignições são feitas em dias proibidos, ou são deixados materiais ainda a arder ou em combustão lenta quando não deveria acontecer, ou então têm mesmo origem criminosa. Portanto, há que considerar todos estes factos. Mas, portanto, a terceira componente, o homem, é mesmo muito importante. E, portanto, o que eu agora vou fazer é procurar analisar cada um destes lados do triângulo, sobretudo à luz dos estudos que temos vindo a fazer no meu grupo e que, como eu disse, vêm desde 91, portanto, já começo a ter alguma experiência naquilo que vou dizer. E, portanto, vou começar pela atmosfera. Portanto, no caso da atmosfera, e agora é importante sublinhar que eu vou utilizar como exemplo Portugal, porque é de longe o caso que eu conheço melhor, mas porque também eu julgo que é relativamente simples para acompanhar o raciocínio. Por exemplo, em Portugal é muito habitual falar-se de algo que chamamos a regra dos 330. O que é que isto quer dizer? Dizemos que se a temperatura do ar for superior a 30 graus Celsius, se a umidade do ar for inferior a 30%, e se o vento tiver uma velocidade superior a 30 km por hora, isto quer dizer em Portugal, e quando eu digo em Portugal, eu diria na bacia mediterrânica toda, são condições para que haja incêndios com alguma gravidade, ou muitas vezes incêndios muito severos. Portanto, eu diria que qualquer bombeiro tem estes três números na cabeça. Agora, é importante perceber que eu nunca verifiquei se esta regra é válida, por exemplo, para o Pantanal, ou se é válida para o Cerrado brasileiro, ou se é válido para a Amazónia, ou se é válido para a Zambésia e Moçambique. Portanto, eu não estou a dizer que esta é uma regra universal, esta é uma regra que funciona muito bem na paisagem e na vegetação mediterrânica, mas seja aqui, seja no outro lado, o que é importante perceber é que há parâmetros atmosféricos que é preciso conhecer e, sobretudo, relacionar para cada região com o tipo de incêndio que possa vir a ter lugar. No caso português, eu costumo ainda acrescentar um quarto 30, que é dizer que mais de 30 dias sem chuva e ainda ao caso fica pior. Portanto, dos estudos que eu tenho feito, por exemplo, para o Cerrado brasileiro, sei que o fator de precipitação é extremamente importante. Se eu tiver, por exemplo, antes da época de fogos, que é normalmente setembro, outubro, novembro, se eu tiver muitos dias sem chuva, normalmente o Cerrado brasileiro vai ter problemas. Este é um exemplo que eu conheço. Em Moçambique,
algo muito semelhante. Mas, portanto, a ideia é percebermos que eu sou capaz de quantificar quantificar o perigo meteorológico de incêndio, e portanto quando eu digo perigo meteorológico de incêndio é de certa forma estimar uma probabilidade de que haja uma ignição, esse incêndio tenha proporções muito grandes, eventualmente não controláveis, sou capaz de o fazer olhando para determinados parâmetros meteorológicos. Ora bom, como é que isto se faz de um ponto de vista científico? Sem eu querer entrar em grandes pormenores, não é isso que é a ideia, mas os canadianos, portanto, os canadenses, no final dos anos 70, desenvolveram um sistema muito engenhoso para o ecossistema pinheiro canadense, ou pinheiro canadiano. Ora bom, o que é que eles fizeram? Bom, mediram mesmo características do teor de umidade das árvores e relacionaram esse teor de umidade das árvores com parâmetros meteorológicos. Ou seja, se olharem aqui para o sistema canadiano que eu representei aqui sob a forma de uma árvore, veem que a primeira linha tem que ver com parâmetros meteorológicos, em particular a temperatura do ar, a umidade relativa do ar, a velocidade do vento e a precipitação. Exatamente os 4 parâmetros que eu falei há pouco. Ora bem, e depois o que é que eles fizeram? Portanto, relacionaram estatisticamente, através de observações, os valores destes parâmetros com teor de umidade normalmente a 3 níveis, ou seja, um primeiro nível, que é os chamados combustíveis finos, ou seja, quando nós vamos para uma floresta, vemos perfeitamente que há, mesmo à superfície, portanto, no caso português, por exemplo, quando tenho um pinhal, a caruma que está à superfície, vemos logo se esses combustíveis finos estão muito secos ou pouco secos. E o que acontece é que, e refiro-me a combustíveis mortos, portanto tem que ser folhas caídas, elas variam, essa camada superficial varia muito rapidamente, sobretudo com a temperatura e a umidade do ar, e varia ao longo do dia. E, portanto, temos um primeiro índice que se chama Fine Fuel Moisture Code, e, portanto, se quiserem, índice de umidade dos combustíveis finos, este FFMC, que tem uma memória muito curta, no sentido de que reage muito rapidamente à variação ao longo do dia dos parâmetros meteorológicos. Depois aparece aqui um segundo índice, portanto, que se chama Duff Moisture Code, e que se traduz em português por índice de umidade da camada orgânica, que é uma camada que fica logo abaixo dessa camada superficial e que tem um pouco mais de memória, tem um pouco mais de inércia e demora 3, 4 dias, ou seja, a reagir à persistência de parâmetros meteorológicos, sejam de menor umidade, seja de menor temperatura. E finalmente ainda há um terceiro índice, que é este Drought Code, este DC, que se chama índice de seca, que é o índice que tem mais memória de todos e, portanto, no fundo, eu diria que tem memória da ordem de 30 dias, ou seja, se eu tiver uma seca prolongada, se eu tiver temperaturas elevadas durante bastante tempo, este índice começa a aumentar, ou seja, os combustíveis mais profundos ficam também secos. Ora bem, estes são 3 índices fundamentais que depois a seguir são normalmente agrupados em 2 índices principais, e estes é que eu gostaria que fixassem, porque daqui a pouco vou falar neles. Um que é o EASY, que é um índice de propagação inicial, ou seja, no fim de contas, o que é que este índice mede? É, se por acaso houver uma ignição e começar a ignição a ter lugar, qual é a facilidade com que o incêndio se vai propagar. E se repararem, ele é função de quê? Dos combustíveis finos e da velocidade do vento. A velocidade do vento seria óbvia. Portanto, no fundo, se eu tiver os chamados combustíveis finos mesmo à superfície do terreno, muito propícios a arder, e tiver um fogo que me empurra as chamas, ora bem, aí eu tenho um EASY com valores elevados, e quer dizer que vai ser muito fácil um fogo propagar-se. E depois tenho o BUI, portanto o Build-Up Index, ou seja, o índice de combustível disponível, que é um índice complementar a este e que diz, se houver uma ignição, qual é a facilidade que eu tenho para que o fogo
assuma grandes proporções com grande libertação de energia. Portanto, no fim de contas, é preciso que a biomassa, é preciso que o combustível seja disponível. Finalmente, estes dois índices são combinados num único, que é o célebre Fire Weather Index, portanto, o índice de intensidade de fogo, que eu diria que é o índice base para qualquer bombeiro ou qualquer agente da proteção civil planejar aquilo que se vai passar nos próximos dias, ou até quando há um incêndio, saber quando, se esse incêndio, onde é que pode ser combatido, se pode ser combatido, etc. Aqui assim à esquerda tenho para exatamente pinheiros do tipo da floresta canadense 3 exemplos do Fire Weather Index. O Fire Weather Index 9, vemos que o fogo é apenas um fogo rasteiro. Muitas vezes este tipo de incêndio é feito naquilo que se chama o fogo controlado, apenas para preparar o terreno, limpando ou queimando o combustível fino para o proteger durante a época de fogo de haver incêndios de grandes proporções. O 17, em que nós vemos que, de facto, com 17 já temos um fogo que vai queimar e prejudicar as camadas baixas, mas muitas vezes deixando as camadas altas das árvores por arder, e com o índice 34 vemos que é o chamado fogo de copa, é o fogo em que de facto é incontrolável e normalmente deixa prejuízos permanentes. Ora bem, o que é importante perceber é que este 9, este 17 e este 34 são válidos para a floresta canadense. Para Portugal, por exemplo, os valores dos índices são completamente diferentes. Para o Cerrado brasileiro, completamente diferentes, muito diferentes para o Pantanal, será diferentes para a África, por exemplo. Ou seja, estes índices têm que ser calibrados. E a razão é muito simples. É que, como estes índices foram planejados para a floresta do Canadá, não podem ser válidos para outros ecossistemas. Ora, como é que isto então se faz? Ora, bom, há 2 maneiras de o fazer. Uma delas, que foi tentada em Portugal, por exemplo, pelo meu colega Domingos Xavier Viegas de Coimbra, é repetir-se os estudos que os canadenses fizeram para os ecossistemas em que eu estou preocupado, portanto, em desenvolver o sistema. Ora bem, o que se verifica é que isso não é nada prático, porque então, sobretudo, por exemplo, em Portugal, em que a variedade em poucos quilómetros do tipo de paisagem é muito grande, acaba por, no fundo, precisar-se de tantos estudos. Uma coisa é a floresta canadense, que é toda ela muito homogénea, ocupando grandes extensões. Outra é a paisagem europeia, por exemplo, em que há uma grande variabilidade. Então, o que se fez foi uma forma diferente de abordar, e que é aquela que eu tenho vindo a desenvolver há muitos anos, que é, em vez de estar a desenvolver um novo sistema, utilizo o sistema canadiano, mas modifico os valores dos índices de acordo com o histórico de incêndios que eu tenho registado. E isso tem funcionado muito bem para Portugal e para muitas outras regiões do globo. Ora bom, e como é que isso se faz? Ora, também existem várias formas de o fazer. Uma delas é olhar para o histórico de registros que há num determinado local. Isso tem problemas por uma razão muito simples, é que a definição de fogo, da quantidade de área que arde, etc., varia muito ao longo dos anos. Porquê? Porque depende dos ministérios, e os ministérios dependem muito das políticas que são definidas. Por exemplo, eu sei que na Bulgária os registros de incêndios estão em sítios diferentes, os registros chamados incêndios agrícolas e os incêndios florestais. Em Portugal, a definição de fogo variou ao longo dos últimos 40 anos. Portanto, no fundo, eu quero dizer que essas bases de dados são sempre complicadas, porque é preciso conhecer muito bem o histórico. Há uma alternativa, e essa alternativa é a teledetecção, é o sensoriamento remoto ou a detecção remota feita por satélite. Sobretudo porque os satélites são capazes de estimar uma quantidade física que não é mais do que a energia, ou se quiserem, mais corretamente, a potência radiativa libertada durante um fogo. E a forma é também muito baseada na física. Nós sabemos que se eu conhecer a temperatura e conhecer a emissividade de uma superfície,
eu sei qual é a quantidade de energia que é libertada ou que é emitida pela lei de Planck. Ou se quiserem, se eu integrar para o espectro inteiro, eu posso saber através de uma lei de Stefan Boltzmann adaptada, tendo em conta a emissividade das substâncias. Portanto, isto quer dizer que eu sou capaz de medir a partir do espaço a potência radiativa de um fogo. Ora, a potência radiativa de um fogo, tenho aqui uma fórmula empírica que é muito utilizada pelos técnicos florestais, etc., em que a intensidade da frente do fogo em quilowatts por metro de frente de fogo é igual a 1/2 da velocidade de propagação em metros por hora multiplicado pelo consumo de combustível em toneladas por hectare. Ora bem, claro que isto não é uma forma homogénea como seria em boa física, não é? Mas, do ponto de vista da engenharia, claro que eu poderia converter tudo isto para unidades do sistema internacional, apenas a constante deixaria de ser 1/2, mas o que aqui quero chamar a atenção é de algo interessante. É que a velocidade de propagação está relacionada com aquele índice que eu chamei EASY, que tinha exatamente com a facilidade de propagação do incêndio. A quantidade de combustível disponível por hectare tem exatamente que ver com o tal índice que eu chamei o Build-up Index. Finalmente, a intensidade da frente do fogo vai ter que ver com o Fire Weather Index, o que quer dizer que a potência radiativa é ótima para calibrar o sistema canadiano para cada tipo de ecossistema e cada tipo de região do globo. É isso que eu tenho vindo a fazer nos últimos anos. Ora bem, está aqui um exemplo. Em Portugal, em 2017, houve este fogo que se vê aqui nesta animação. Portanto, quando os pixels ficam a vermelho, é que a energia libertada foi muito grande e detectada por um satélite, neste caso um satélite geoestacionário, que está a 36 mil quilómetros, e se repararem, veem perfeitamente a instabilidade da atmosfera, porque se vê as nuvens como que a explodir, ou seja, no fundo, vê-se que houve um movimento vertical fortíssimo, que vai ser agora neste instante, e portanto, a atmosfera ter uma grande instabilidade, condições de temperatura e umidade extremas, aliadas ainda a uma seca que houve durante 2017, fez com que houvesse um fogo muito grave, em que morreram 40 pessoas numa estrada. Foi um acidente horrível que em Portugal está ainda na memória de todos. Aqui à direita está o nosso sistema desenvolvido aqui na Faculdade de Ciências, que nós chamamos Ceasefire, que está disponível, que a Proteção Civil utiliza, que a Navigator, que é a maior empresa portuguesa de exploração de eucaliptos para finalidade de pasta de papel, à qual nós prestamos serviço. E, portanto, se repararem, o que nós temos aqui é um mapa de Portugal em que quanto mais vermelho escuro está uma região, maior é o perigo de termos incêndio. E, portanto, se repararem, as chamas têm um tamanho que é proporcional à energia liberada. E, finalmente, ainda é importante perceber que estes fogos são aqueles que são detectados por satélite. O tal satélite está a 36 mil quilómetros e, portanto, só os fogos mais energéticos é que são aqui registados. Ora bom, portanto, se repararem, há um bom ajustamento das chamas às regiões de maior perigo de incêndio. Claro que, felizmente, nem todas as regiões em que há grande perigo de incêndio têm grandes incêndios. Bom, porquê? Porque isto trata-se de probabilidades condicionadas a haver ignição. Se na realidade não houver ignição, não há incêndio. Agora, havendo ignição, de facto, há incêndios de muito grandes proporções. O que nós vemos aqui, para vos convencer de facto que isto funciona, é uma animação para o ano de 2017. Portanto, vão vendo que isto é dia por dia. A única coisa que eu vos quero convencer é que, de facto, esta frase, o fogo segue a meteorologia, não é minha, é do comandante Pedro Nunes, da Proteção Civil, e que uma vez disse isto no jornal, portanto, a propósito dos incêndios, e disse, de facto, o fogo segue a meteorologia. E porquê? Bom, em Portugal é muito simples. É que, de facto, a nossa paisagem
não tem, não é uma paisagem organizada, portanto, devido a problemas socioeconómicos, de facto, há uma boa parte da floresta que está abandonada. Por outro lado, nós temos práticas de incêndio e, portanto, eu diria que há sempre ignições, portanto, nos sítios em que pode haver grandes incêndios, e se repararem, não é? Nós vemos de facto que as chamas, tipo, agora foram uns dias de chuva, deixou de haver, assim que mudou, passou a haver, e reparem que o fogo segue a meteorologia. Portanto, isto é a primeiro grande aspecto. Isto serve. Vou-vos dar um exemplo. Em 3 de agosto de 2018, foi a primeira vez que nós notámos, no sul de Portugal, que o tal Fire Weather Index tinha atingido valores muito grandes, acima de 100. De tal maneira que nós resolvemos, nesse dia, inventar uma nova escala de perigo, que está aqui a roxo, que chamámos perigo excepcional. E porquê? Bom, porque na realidade era preciso mostrar ao utilizador que não se tratava de um vermelho escuro normal, que portanto a escala tinha saturado, e portanto inventámos, se quiserem, criámos nesse dia esta escala roxa. E foi de tal maneira, achámos que isso era perigoso, que resolvemos comunicá-lo à comunicação social e num jornal, neste caso foi no Público, saiu noutros jornais, está aqui a notícia, prevê-se risco extremo de incêndio no Algarve, portanto no sul de Portugal, para os próximos dias. Inclusivamente, nesse dia, eu fui à televisão e disse que de facto estava extremamente preocupado, que esperava que não houvesse ignições no dia seguinte, porque senão podia ser catastrófico. Infelizmente, aquilo que eu temia aconteceu, e este é o exemplo do incêndio que houve no dia seguinte, na Serra de Monchique, portanto na Serra de Monchique, e que foi um incêndio muito sério. Isto agora abre portas a um outro assunto importante, que é, quando um incêndio está a ter lugar, será que se pode avaliar o perigo meteorológico de incêndio ao longo do dia para que os bombeiros possam encontrar janelas de oportunidade que permitam combater o incêndio? Essa foi exatamente, não é? Portanto, um problema que nos foi posto pela Proteção Civil. Aqui está, outra vez, já viram que eu gosto muito do compasso ternário, não é? Portanto, temos outra vez um triângulo que explica a diferença que há nas condições atmosféricas de dia e de noite, quer em termos de temperatura, quer em termos de umidade, quer em termos de vento. Ora bem, em termos de temperatura, o que acontece, eu agora estou a falar em Portugal, depois cada região terá as suas características, mas, por exemplo, em Portugal nós temos muitas vezes temperaturas muito mais amenas à noite devido a brisas, fenómenos de brisa que se formam e que faz com que na realidade possa, no fim de contas, ter temperaturas mais amenas. Normalmente, também em Portugal, à noite, há penetração de ar úmido proveniente da costa, o que quer dizer que, de facto, também o ar se torna mais úmido e, portanto, há melhores condições para que, ou condições que não são tão propícias a que um incêndio, não é, tenha grande intensidade. Finalmente, à noite em Portugal, e bom, isso aí é geral, mas em Portugal, devido ao tipo de costa, ao tipo de relevo que nós temos, muitas vezes nós sabemos que temos, durante o dia, temos aquilo que se chama a brisa do vale e durante a noite temos a brisa da montanha. Ora bem, o que acontece é que a brisa do vale é muito má para os incêndios. Porquê? Porque um incêndio tem muito mais facilidade em subir uma encosta do que descer. Porque quando ele está a subir, o que acontece é que as chamas, elas próprias, vão envolver a vegetação que está por arder, mas em que há uma bolsa de oxigênio que permite alimentar a chama e, portanto, nós sabemos, qualquer bombeiro sabe, que quando as chamas chegam a uma encosta, elas vão subir com muito mais velocidade. Quando as chamas estão a descer, é exatamente o contrário. Portanto, as chamas, em vez de atingirem a vegetação, como agora a vegetação tem um desnível, elas não estão em contacto com o combustível e, além disso, há menos oxigênio. Portanto, no fim de contas, isto explica porque é que normalmente eu tenho um ciclo, como está aqui no meio do triângulo, em que eu vejo que há normalmente uma intensidade do incêndio muito maior a partir aí das 6 da manhã, em que chega um clímax até aí às 4, 6 da tarde, e depois a seguir volta outra vez a diminuir.
Ora bem, isto que é conhecido fez com que a Proteção Civil viesse um dia ter connosco e nos perguntou se não podíamos desenvolver um Fire Weather Index horário. A minha primeira resposta foi, eu acho que não, porque os canadenses inventaram esse índice exatamente para ser calculado ao meio-dia de hora local, ou de hora solar local. Mas, no entanto, começámos a pensar e acabámos mesmo por desenvolver um índice destes. Temos aqui o exemplo, e isto foi mesmo utilizado operacionalmente pelos bombeiros, em que a linha amarelo é o nosso Fire Weather Index horário. As barras a azul é a potência radiativa em megawatts que está a ser liberada pelo incêndio ao longo do dia. Bem, para já é importante perceber que eu às vezes tenho 800 megawatts de energia libertada. 800 megawatts é uma brutalidade, é a quantidade de energia, por exemplo, em Portugal, nós temos uma barragem razoavelmente importante ao pé de Coimbra, e nessa barragem eu estive a ver, uma vez que estive a falar com um jornalista para lhes tentar explicar o que eram 800 megawatts, e portanto, essa barragem, na máxima potência, a barragem da Aguieira, na máxima potência, libera 300 megawatts. Portanto, isto quase são 3 barragens. Portanto, isto é uma brutalidade. O que é que nós vemos? Para já que, cada vez que o índice vem cá abaixo, a intensidade do fogo diminui. Por exemplo, nós vemos logo que no dia 4 de agosto de 2018 houve uma janela de oportunidade. E, de facto, houve essa janela de oportunidade e o fogo só voltou a atuar porque, infelizmente, não havia máquinas na altura disponíveis para poder limpar a floresta de modo a impedir que o fogo propagasse. Desde o momento que se pediu esta janela de oportunidade do primeiro e do segundo dia, se repararem, nunca mais, a partir do dia 6 de agosto, houve noites extremamente quentes e, portanto, o fogo nunca baixou a sua energia. Quando é que nós conseguimos, no fundo, debelar o incêndio? Apenas no dia 9, em que, de facto, as condições de FWI desceram a valores muito baixos, da ordem de 20, estão a ver? Portanto, aqui o FWI é do lado direito que eu tenho que ler a escala, e, portanto, na realidade, isto é para vos dizer que isto é presentemente utilizado e estamos neste momento a preparar para que seja utilizado, por exemplo, no Pantanal no Brasil. Ora bem, um outro aspecto muito importante é que quando eu estou a lidar com o fogo, e isto é válido universalmente, há também sempre 3 aspectos, mais uma vez o compasso ternário, que têm que ver com o tal ciclo da combustão que eu apresento aqui, que é, se quiserem, o primeiro aspecto é a fase da prevenção. Eu devo estar alerta para impedir que haja ignições. E, portanto, nós aqui na faculdade também fazemos para a Proteção Civil mapas em que dizemos qual é que é o perigo, não é? Portanto, no fundo, de incêndio, e, sobretudo, quais são as regiões em que uma ignição não leva a um incêndio muito grave. Isto depois também é utilizado para o fogo controlado. Durante o combate, durante a fase de combate, se quiserem, que é quando o fogo está na nossa lareira em mais ativo, é extremamente importante eu ter informação de perigo meteorológico de incêndio, de preferência até horária. E depois, quando eu chego à fase 3, é muito importante eu ter informação acerca de qual o tipo de forças de combate, se eu as devo deixar no terreno ou não. Por exemplo, no caso português, eu não sei se ainda temos, mas até há 2 anos atrás, e julgo que continuaremos a ter, tínhamos o recorde do mundo de reacendimentos. Ou seja, muitos dos incêndios mais graves que ocorreram em Portugal foram incêndios que, entretanto, se reacenderam. E um colega meu fez esse estudo e chega a haver 3ª e 4ª geração de reacendimentos. Portanto, no fundo, e porquê? Bom, por vários motivos. Primeiro, porque muitas vezes os bombeiros em Portugal, quando há um incêndio grande, há sempre outros incêndios noutros sítios. E, portanto, muitas vezes, eles assim que apagam o incêndio, vão a correr tentar combater outro. Mas a outra razão é que muitas vezes, à vista desarmada, parece que já não há incêndio,
Mas, no entanto, está a haver uma combustão lenta ou está a haver um fogo de subsuperfície. E, portanto, isso só se consegue monitorizar se, através, por exemplo, de drones com sensores infravermelhos, que é algo que estará a considerar-se, a equipar Portugal com esse tipo de instrumentos, com drones, etc. Mas o que se faz neste momento é, nós produzimos também mapas em que temos esta informação, em que, por exemplo, as zonas vermelhas seriam zonas em que é preciso muito mais cuidado no rescaldo, as zonas a verde em que, de facto, são menos suscetíveis a que possa haver um reacendimento. Agora vamos olhar para a vegetação. Portanto, no caso da vegetação, vou falar também para já no caso português, mas no caso brasileiro acontece algo muito semelhante, que é, existe uma série de mitos urbanos acerca de determinados tipos de vegetação que ardem com mais facilidade. Por exemplo, em Portugal, nós achamos sempre que o eucalipto é a espécie que arde mais e que a culpa dos grandes incêndios em Portugal tem a ver com a proliferação de eucaliptos e com a indústria dos eucaliptos. Ora bem, eu vou mostrar aqui alguns exemplos interessantes. Estes foram cedidos pelo meu colega Paulo Fernandes, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em que, se repararem, temos aqui uma fotografia em que, como ele diz, metade da área gerida de eucalipto no interior do perímetro de incêndio não ardeu. Vê-se aqui, de facto, quer dizer, aqui a zona em que tudo ardeu, mas há aqui esta parte. Qual era a diferença? Ambos são eucaliptos, só que a parte que não ardeu era gerida, ou seja, era limpa e estava ligada a uma empresa que explorava o eucalipto. A outra era eucalipto abandonado. Portanto, no fim de contas, este é um exemplo. Outro exemplo, o incêndio de Monchique, que eu estava a falar há pouco. O que nós temos aqui é a parte que ardeu, e vê-se aqui, não é? Toda esta parte que eu estou aqui a apontar, que ardeu toda, e temos aqui umas manchas que não ardeu. Estas manchas que não ardeu são eucaliptos, mas como se vê muitíssimo bem, são eucaliptos que foram plantados como deve ser e que estavam geridos. Portanto, o que é aquilo que eu acho que é muito importante perceber-se, e isto é para Moçambique, no caso de exploração florestal, quer para o Brasil, é a grande diferença que há entre paisagem gerida, preparada para o incêndio, ou preparada para que se evite a propagação do incêndio, ou a não gerida. Temos aqui um outro exemplo, que é, se repararem, tudo o que estava aqui à volta era floresta não gerida. Na floresta gerida, se repararmos, só a envolvente é que ardeu, e ardeu apenas por efeitos de radiação. Portanto, as folhas secaram devido à quantidade enorme de energia libertada na parte que ardeu. E estas árvores recuperaram. Ao fim de um ano, estavam outra vez impecáveis. E temos aqui um exemplo mais quantitativo, em que temos, portanto, isto é a cicatriz de Monchique. Temos aqui um retângulo ampliado, e se olharmos aqui, temos aqui uma série de regiões a cinzento que não arderam. Temos aqui as regiões a vermelha que arderam e a vegetação ficou severamente afetada. A laranja foi muito afetada, mas não tanto como o vermelho, e há regiões a cinzento. Uma pessoa pode dizer, bom, se calhar aqui não havia nada para arder, era rocha, porque isto é uma montanha. Ora bom, o que eu vou mostrar agora a seguir é a sobreposição da gestão florestal feita pela empresa Navigator. Portanto, isto foi um caso que a Navigator me mandou, não é? Portanto, como exemplo, eu pedi-lhes se não tinham algum caso, e eu acho que este é de veras impressionante. Bom, finalmente temos aqui uma árvore que em Portugal é tida como a árvore por excelência que não arde, que é o sobreiro. Portanto, é de onde se faz a cortiça, e, portanto, a cortiça vem da casca da própria árvore, que foi, no fundo, por seleção natural, não é? Portanto, foi inventada para resistir ao fogo, e, portanto, toda a gente diz que o sobreiro não arde. Bom, temos aqui um exemplo em Monchique, em que há um sobreiral que ardeu completamente, como se vê aqui. A razão era muito simples, é porque, na realidade, este sobreiral é um sobreiral abandonado. Portanto, a ideia é que a paisagem é fundamental. Isso tem que ver não só com o tipo de culturas que se fazem, o tipo de limpeza que se faz,
como também ainda a própria disposição, ou seja, uma das coisas que nós sabemos é que áreas sem interrupção, cobertas de floresta, são propícias a grandes fogos. Antigamente, em Portugal, havia muito mais população rural, muito mais população ligada à agricultura, os próprios terrenos agrícolas formavam um mosaico que interrompia essa continuidade. Isso desapareceu. Ora bem, portanto, temos então aqui a tal informação complementar que nós damos à Proteção Civil, que é exatamente para fogo controlado. Portanto, no fundo, nós também produzimos mapas em que dizemos quais as regiões em que se pode fazer fogo controlado ou não. Por exemplo, as regiões que estão aqui a verde, isto é para 3 culturas fundamentais em Portugal, uma que é pinheiro, eucalipto à esquerda, pinheiro no meio, mato à direita. E, portanto, nós produzimos estes mapas, admitindo que Portugal estava integralmente coberto por um dos tipos de vegetação, ou seja, a pessoa é que tem que olhar para o mapa e depois, consoante o tipo de cultura que tem, aí percebe. O que está aqui a verde quer dizer que pode-se fazer fogo controlado. Se tiver a laranja, quer dizer, não, cuidado, você ou fazer fogo controlado, as condições meteorológicas já são suficientemente severas para que possa perder controle e, portanto, é proibido. Se tivesse, que não é o caso aqui, tivesse aqui a azul, então o que ia acontecer era que, na realidade, não é? Portanto, eu teria as condições, a vegetação estava suficientemente úmida para não valer a pena fazer fogo controlado. Temos aqui um exemplo de fogo controlado em Portugal, feita pela Proteção Civil. É importante explicar que nem só agentes autorizados é que podem fazer fogo controlado, de um fogo controlado com sucesso. Portanto, isto, a Proteção Civil mandou-nos este mapa, porque exatamente utilizaram a nossa informação e disseram, bom, sim senhor, claro que não é só a nossa, não é? Mas portanto, a nossa também contribuiu, isto é verificar-se como se pode fazer fogo sem estar a prejudicar a floresta. Aqui é o resultado, aqui é o meio, e aqui à direita é para mostrar que, de facto, quando o fogo controlado é bem feito, apenas vai queimar a camada superficial dos tais combustíveis finos e, portanto, o solo, como se vê aqui, não é? Portanto, logo abaixo está perfeitamente saudável para que tenha o humus e os cheiros, e, portanto, toda a biologia perfeitamente viva para se poder continuar. Ora bem, finalmente o homem. O homem tem um papel fundamental. Eu vou aqui apenas falar em Portugal, mas já vou depois rapidamente falar em 2 casos, um para Moçambique, outro para o Brasil, mas para vos dizer que, ao contrário do que muita gente pensa, o número de ocorrências investigadas e com conclusões em Portugal é mais de 50%, ou seja, a nossa polícia consegue-se perceber qual a origem dos fogos em 54% dos casos. Apenas em 22% dos casos dos investigados é que não consegue saber qual a origem. E depois há 24%, portanto, se quiserem, 1/4 dos fogos não são investigados. Mas aquilo que é a primeira mensagem é que há uma ideia sempre de que em Portugal não se faz a mínima ideia do que é que está a acontecer. Não, a resposta é faz sim, senhor. E desses que se conhece, se repararem que causas naturais são apenas 20%, mas 44% tem a ver com uso indevido do fogo, ou seja, para práticas agrícolas. A população faz uso do fogo em dias que não são proibidos, ou seja, praticamente metade das ocorrências é por uso indevido do fogo, é por dolo, é por negligência. 29% apenas é por crime, ou seja, aquilo que se chama incendiarismo. E destas, a maior parte deles, que é considerado incendiarismo criminoso, não tem que ver com motivações económicas, é coisas muito mais digamos, corriqueiras, um termo português, em que tem que ver com desavenças familiares, alcoolismo, piromaníacos, enfim, portanto, sabe-se perfeitamente, e, portanto, motivos mesmo económicos é uma parte completamente desprezável. Portanto, isto é para explicar que, de facto, por exemplo, em Portugal vemos que há uma
relação muito grande entre densidade da população que está aqui à direita e número de ignições feitas que se vê aqui à esquerda. Portanto, a região do Grande Porto, por exemplo, é uma região em que nós sabemos que é uma região agrícola. Por exemplo, em Lisboa há uma grande densidade de população, mas não há tantas ignições. Bom, porquê? Bom, porque Lisboa há muitíssimo menos práticas agrícolas, não é, do que há à volta do Grande Porto, por exemplo. Portanto, isto é apenas, não quero perder muito tempo com isto, é um estudo de mestrado que fizemos aqui há 1 ano ou 2, está publicado e, portanto, no fundo são resultados muito interessantes. E, portanto, cá estamos aqui no tal triângulo homem, vegetação, atmosfera. E eu quero agora falar de um aspecto, que é um aspecto que é menos conhecido e que é muito importante, que é como eu tenho 3 fatores, muitas vezes, quando estes 3 fatores se combinam, a possibilidade de ter um evento extremo de enormes proporções aumenta. É aquilo que se costuma chamar extremos compostos. E eu vou falar dos grandes incêndios de 15 de outubro de 2017, em que ardeu uma brutalidade em Portugal. Nunca ardeu tanto em Portugal. São 152 mil hectares em 24 horas, com mais de 30 pessoas que morreram, enfim. Vemos aqui marcada a extensão dos fogos. Isto para o Brasil eu sei que são distâncias pequenas, mas para Portugal é pura e simplesmente brutal. E porquê é que isto aconteceu? Aconteceu primeiro, vemos aqui os fogos por satélite, vemos aqui à direita os fogos observados, portanto, por satélite marcados no mapa, vemos de facto que o perigo meteorológico era muito mau. Se repararem, está Portugal inteiro em risco extremo, não é? Portanto, de sul a norte, não é? E se eu agora sobrepuser os fogos todos para que a Proteção Civil foi chamada, se repararem, temos à volta de 600 fogos. Portanto, no fundo, foi um dia de pesadelo. Porquê que isto acontece? Bom, primeiro que tudo, se repararmos, o que eu tenho aqui é pura e simplesmente uma estatística para 1980-2020 do que é que representou este dia no contexto. O que está amarelo é da época de fogos muito alargada, que é desde 1 de abril a 31 de outubro. Portanto, em 21 anos de fogos, há 8.774 casos. Vemos, por exemplo, que em área queimada nunca ardeu tanto em 8.774 dias. Este foi o primeiro. Se eu agora restringir apenas para o mês de outubro, bom, se era o primeiro, é o primeiro em 1271. Se eu restringir apenas para o dia 15 de outubro, não é, que foi o dia do fogo, em que só há, portanto, 41 casos, os 41 anos, também está em primeiro lugar. Mas agora, se olharmos para a energia libertada, se repararmos, atenção, isto foi em outubro, o mês pior de arder em Portugal é agosto. Portanto, se repararem, mesmo assim, fica em sexto lugar em 3.424 casos. Porquê? Porque a energia libertada, a série é mais pequena, porque só temos satélites a partir de 2004, mas tem o primeiro lugar para o mês de outubro e o primeiro lugar, obviamente, para o próprio dia. E o mesmo para o número de hotspots. Por outro lado... Carlos, Sim. desculpe interromper, mas já foram quase 1 hora de Ok, palestra. mais 10 minutos e está feito. Ok, obrigado. Não há problema, não se preocupe. Ora bem, portanto, o que eu tenho aqui é, como eu disse, julgo eu que se lembram, que o Fire Weather Index dependia do BUI, que tinha a ver com combustível, tem a ver com condições de seca, e o EASY, que tinha essencialmente a ver com ventos. Ora bem, aqui assim o que está representado são os valores do FWI em função dos 2 parâmetros com isolinhas. E, portanto, o que eu quero mostrar é que todos estes pontinhos aqui a cinzento são os 8.774 pontos observados nos 40 anos, 41 anos. O dia 15 de outubro está aqui, no canto superior direito, portanto, podem ver o que é a anomalia, quer em termos de combustível seco devido à seca, quer em termos de condições de vento. Ora bem, em termos de acumulação de perigo meteorológico, 2017, se repararem, tirando 2005 e 2003, é um ano horrível. Número de ignições que é essencialmente humano, se repararem, para o dia e para o mês de outubro, está num sítio completamente, não é, fora de sítio. Portanto, está primeiro em 41 casos e depois primeiro, também quer para o mês de outubro. Ou seja, o que é que acontece em Monchique?
conjugou-se, uma seca que levou a haver vegetação extremamente estressada ao longo de uma primavera e de um verão inteiro. É o lado 2 do triângulo. Segundo, condições meteorológicas muito adversas e que esqueci-me de dizer tiveram que ver com a passagem do furacão Ofélia, que fez com que houvesse ventos muito, muito grandes. Terceiro, um dos números de ignições maiores de sempre em Portugal e que teve que ver com uma razão muito simples. É que a época para que os agricultores pudessem queimar as terras para as preparar para a sementeira de outubro estava a acabar, mas no entanto, como os dias eram muito, 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 muito severos, o que aconteceu é que era sempre proibido. Entretanto, houve uma previsão oficial de chuva para uma segunda-feira, que seria o dia 16 de outubro. Portanto, o que é que aconteceu? Os agricultores, ou acharem que vinha chuva no dia, disseram, bom, ou é hoje ou nunca, e nunca houve tantas ignições num dia proibido. Portanto, isto é para vos mostrar que, de facto, os acontecimentos excepcionais nunca acontecem devido apenas a um fator, mas a conjugações de fatores, e este é um caso típico, muito interessante de estudar. De resto, temos um paper que vai sair agora exatamente a falar desta visão de compound event e que, neste caso, é um caso muito conhecido. E agora vou terminar mostrando apenas 2 exemplos daquilo que se pode fazer para Moçambique e para o Pantanal. Escolhi o Pantanal do Brasil para achar que é menos comum do que falar no Cerrado ou na Amazónia. Portanto, isto aqui o que nós temos é uma imagem de satélite da Zambésia, em Moçambique, em que este satélite é um satélite de resolução moderada, tem uma resolução de 1 km, mas se repararem temos aqui centenas de focos. Porquê? Porque na realidade em setembro é a altura em que a população em Moçambique deita fogo aos terrenos para preparar as colheitas ou então para fins de caça. E quando é caça de pequenos ratinhos que eles gostam muito de comer, não é? E, portanto, no fundo, Moçambique inteiro está a arder. Nós fizemos um estudo pago pelo Banco Mundial para a Zambésia em Moçambique. E o que temos aqui, de facto, é importante perceber que ardem 6 a 10 milhões de hectares de florestas. Portanto, em Moçambique ardem anualmente 6 a 10 milhões de hectares. Não tem nada a ver com Portugal. E depois, o facto de haver alterações climáticas, portanto, mais as atividades humanas, tem feito com que haja implicações muito sérias. Portanto, o que nós vemos aqui é a época de fogos em Moçambique, vemos que é essencialmente setembro e outubro, e neste diagrama de bigodes vemos que há uma enorme variabilidade de energia. Aqui à nossa direita vemos que, de facto, essa variabilidade segue muito o perigo meteorológico, está aqui o Fire Weather Index, e, portanto, há um ciclo anual do perigo meteorológico acompanhado por um ciclo anual de fogos, e a razão porque é essencialmente em setembro e outubro tem a ver com a tal componente humana. Portanto, não quer dizer que não pudesse arder um bocadinho antes ou um bocadinho depois, mas o problema é que na realidade não há tantas ignições. E temos aqui um exemplo de como o índice que nós desenvolvemos, ou calibramos neste caso para Moçambique, funciona muito bem. Portanto, se repararem, temos aqui na região da Zambésia todos os fogos detectados por satélite, como veem, são centenas de fogos. No entanto, na região, neste dia, em 16 de julho, em que tinha havido chuva neste local, não aparece um único fogo. À medida que vão passando os dias, a vegetação, portanto, porque a vegetação se estressa muito rapidamente, não é? Portanto, começa a diminuir o olho verde, não é? Portanto, e se repararem, os fogos começam imediatamente a aparecer, e no dia 18 de julho já começou a arder praticamente tudo. E tenho aqui uma animação muito rápida, não é? Portanto, em que se vê perfeitamente que os fogos seguem a meteorologia também em Moçambique, por uma razão muito simples. Os fogos têm origem, as ignições têm origem humana. Sempre que os humanos fazem ignições, no fundo, se a meteorologia promover o desenvolvimento do grande fogo, ele acontecerá. E agora, para terminar a minha apresentação, vou falar no caso do Pantanal. Nós temos aqui o exemplo de uma grande área queimada no Pantanal e, como eu disse há pouco na nossa conversa, o Pantanal nunca ardeu tanto como em 2020, inclusivamente, não é, com a Renata Libonati
o FRJ, mais o Leonardo Pérez, portanto, quer a Renata, quer o Leonardo fizeram o doutoramento comigo, não é? Fizeram o doutorado comigo, juntamente com o Lino Sander de Carvalho e com a Letícia Garcia, que também são de universidades brasileiras, fizemos este artigo na Nature, em que tentávamos explicar que a razão por que o Pantanal tem ardido sem precedentes é outra vez uma combinação do tal triângulo, é um conjunto de políticas profundamente erradas no Pantanal, conjugado com uma seca sem precedentes que está ligada às alterações climáticas e, ao mesmo tempo, uma vegetação que, se houver secas muito grandes, ela não está adaptada a que possa resistir a fogos caso haja ignições. Isto vê-se aqui muito bem neste mapa, para se ver a brutalidade do que ardeu. Se repararem, 2019 são as coisas a laranja muito, muito clara, e portanto, se repararem, ardeu muito, muito pouco em 2019. O que arde em 2020 é ou o laranja mais escuro, ou então o mais escuro em que ardeu nos 2 anos. Ora, se repararem, os 2 tons mais fortes de laranja são em 2020. E aqui assim em baixo à esquerda, julgo que vêem, isto que está aqui é um índice que dá o perigo de incêndio anual médio e, portanto, o que se vê perfeitamente é que, devido às alterações climáticas, esse índice tem vindo a evoluir de uma forma muito, muito séria e, se repararem, nunca se atingiu um valor tão grande como em 2020. Ou seja, é absolutamente necessário que as autoridades brasileiras entendam que anos tão graves como 2020 não vão ser a exceção, vão tornar-se cada vez mais frequentes. E, portanto, para o Pantanal, e neste caso a pedido mesmo das autoridades estaduais, nós temos um projeto que está a ser desenvolvido com eles, em que a ideia é fazer uma previsão, já estamos a fazê-lo, de resto, previsão para o Pantanal, fazemos-lo com base nas bacias hidrográficas da região, portanto um modelo para cada bacia hidrográfica, e mostro-vos apenas um exemplo, não é, de os dias em que ardeu muito no Pantanal e, de facto, que coincidia com as nossas áreas, não é, de perigo extremo. E com isto chego ao fim da minha apresentação, dizendo o seguinte: os fogos, se quiserem, a base é essencialmente física. Eu, sinceramente, acho que o que eu faço é física, mesmo a vegetação, eu encaro-a sempre como um sistema físico caracterizado por equações. Ora bom, e como vimos, no fundo temos o tal triângulo do fogo, em que é preciso considerar haver algo para arder, que é o combustível, haver algo que permita a combustão, que é o comburente, e é preciso haver uma ignição que leva a que a reação tenha lugar. Ou comburente corresponde à meteorologia, quando eu agora passo para a escala dos fogos de vegetação, ou combustível a própria vegetação, e ignição é essencialmente o homem. Ora bem, cada uma destas 3 componentes tem características distintas. Em primeiro lugar, a meteorologia é previsível. Não é controlável, mas é previsível. Os modelos de previsão do tempo estão a melhorar, cada dia melhoram de qualidade, não há comparação possível entre o tipo de previsão que se fazia há 10 anos e agora, e, portanto, no fim de contas, todo gestor tem a possibilidade de ter previsões muito fiáveis. A vegetação, e isto é verdade para Portugal, como é verdade para Moçambique, como é verdade para o Brasil, é gerível. Nós podemos preparar a paisagem por forma a mitigar os efeitos do incêndio e, portanto, cabe-nos a nós preparar. Ora bom, isto de facto demora algum tempo, porque não se muda de um ano para o outro a gestão das florestas. Finalmente, o homem é educável. É preciso mudar hábitos. É preciso que as pessoas percebam que não podem continuar a ter as mesmas práticas que tinham há 10 anos ou há 20 anos. E o problema é que as alterações climáticas estão a ir a um ritmo mais rápido do que o da adaptação do homem, portanto, a novas práticas. Mas o que eu costumo dizer é que, de facto, se não conseguirmos harmonizar o homem e a paisagem com o fogo,
teremos consequências, e como se diz num ditado inglês que é difícil de traduzir, mas eu acho que contém a ideia fantástica, é que fire is never a gentle master. E, portanto, se não aprendermos a bem, aprenderemos a mal. Muito obrigado. Muito obrigado, então, Carlos, pela excelente palestra. Vamos